De volta agora com Conexão Jovem. No comecinho desse bloco tem quadro especial para você. Se liga. E aí, galera do Conexão, tudo bom com vocês? Está começando mais um De Passagem. Eu sou o Eric Goldschmidt e hoje vou dar uma dica de um destino aqui na América do Sul para quem sabe entrar na sua lista de planos de viagem. Vocês já ouviram falar das Ilhas Galápagos no Equador? Esse arquipélago é fantástico e com certeza deve entrar na sua lista de sonhos, pelo menos. Esse arquipélago ele é formado por 18 ilhas, mas apenas 4 são habitadas. As Ilhas Galápagos estão a 1000 quilômetros da costa do Equador, ou seja, você primeiro precisa chegar até o Equador, pegar um avião, ir até as Ilhas Galápagos e lá decidir como você vai conhecer o arquipélago. Existem duas maneiras. Uma que não é muito convencional, que você pode visitar as ilhas ficando em pequenos hotéis e pousadas e todos os dias estar contratando um passeio em lanchas rápidas para estar conhecendo os arredores, os lugares mais próximos. A outra maneira de você conhecer as Ilhas Galápagos é através de um cruzeiro. Essa, na minha opinião, é a melhor maneira. Por quê? Num cruzeiro você já tem a hospedagem incluída, alimentação incluída, os guias incluído e também os passeios fazem parte do pacote, ou seja, tudo que você precisa para conhecer as Ilhas Galápagos está ali naquele navio. Outra vantagem de fazer essa viagem de cruzeiro é que você visita lugares remotos do arquipélago, onde as lanchas não chegam. Aí você conhece lugares que ninguém mais pode conhecer. Uma outra vantagem de estar conhecendo as Ilhas Galápagos através de um cruzeiro é que você tem direito a 2 desembarques por dia, 2 desembarques diferentes. Um pode ser para andar de bicicleta em uma das ilhas, um outro você vai caminhar entre os leões marinhos, em outro você vai visitar a Ilha das Aves, outra você vai visitar a Ilha das Tartarugas Gigantes. Sempre tem uma atividade diferente, você não vai ficar parado. Além disso, as Ilhas Galápagos são considerados um dos melhores lugares do mundo para a prática de mergulho. Mas não é aquele mergulho com cilindro, que você precisa de técnica, nada disso. É mergulho com snorkel, muito facinho através da flutuação. E você pode encontrar tartarugas marinhas, pinguins, lobos marinhos e nadar com eles. Uma experiência única. Um animal muito típico das Ilhas Galápagos é a tartaruga gigante. Esse animal pode medir 1,5 metro de comprimento e pesar mais de 400 quilos. Ele até lembra um animal pré-histórico assim. Bom, espero que vocês possam ter tido uma ideia pelo menos do que são as Ilhas Galápagos e quem sabe estar visitando esse lugar. Para mais informações sobre o mundo do turismo, entre no site do Viaje Comigo. Esse aqui, www.viajecomigo.tour.br. Pessoal do Conexão, é com vocês aí. Tchau, tchau. Até a próxima. É isso aí, todos os programas aqui do Conexão, né? Em todos os programas você confere aqui quadros especiais e esse é mais um de passagem. Valeu os nossos colunistas de sempre e você pode assistir quantas vezes você quiser e compartilhar também com seus amigos lá no nosso Facebook, facebook.com/Conexão Jovem Oficial. Beleza? Seguinte, volta pra cá, a nossa discussão é sobre sexualidade. É um tema ainda que tem um certo tabu. Tem jovens que não gostam de falar de sexo porque falam que são tímidos, envergonhados. Esse tema não foi abordado em casa. E tem um lance também de assim, não é abordado em casa, também não é abordado nem na minha igreja e não é abordado na escola. Na escola eu acho que já bem menos, né? Hoje a gente tem vários projetos de educação sexual nas escolas. Mas nas igrejas isso ainda é um tabu, né? Posso falar, né? Porque quando eu comecei a apresentar o Sem Tabus, várias pessoas falaram assim, mas pra quê? Vamos falar da volta de Jesus. Faz isso não. Ai, meu Deus, agora o mundo tá perdido. E aí o Sem Tabus está há 5 anos no ar, mas se você zapear pelos canais cristãos, são raríssimos. Eu acho que é um dos únicos programas em que a gente fala de sexualidade tranquilamente, abertamente, respeitando a intimidade, um horário mais tarde, mas é isso aí, as igrejas precisam se engajar. E quantas pessoas escrevem, me abordam dizendo, Darleide, depois que eu passei a assistir o Sem Tabus, mudou a minha vida sexual, mudou minha relação em casa, mudou até a minha relação do que eu pensava entre sexo e Deus, casamento, tudo a ver, e melhorando a fé e o relacionamento.
Sem E tabus não precisa aí. ter medo de falar de sexo, Não. porque nós que trabalhamos com esse assunto, a gente escolhe a linguagem. Então, por exemplo, você vai numa igreja, numa comunidade religiosa, você vai trabalhar ali com crianças entre 6 e 9 anos de idade. Você vai trabalhar sexualidade? Vai. Mas você vai ajudar aquelas crianças a como se protegerem das coisas do mundo adulto, por exemplo, de um abuso, de alguém que possa olhar para ela com um olhar malicioso. Depois dos 9 até os 15 anos, ali a gente vai trabalhar com uma outra linguagem. Com a galera jovem, então a gente abre a porta e conversa. Mas tem que ser comentado. Aquilo que não é comentado, que se faz silêncio, pode ser aprendido de uma forma muito errada e em lugares que a gente não imagina. A desinformação, às vezes, é tão grande, tão absurda, que eu já cheguei a receber pacientes que eles chegavam assim, mal, com medo, sabe, culpados, assim, quase que você chegava a pensar, será que não tem uma depressão aqui? Será que não tem algo mais sério? Porque ele não conversou com o pai, não conversou com a mãe, começou a descobrir a sua sexualidade, começou a perceber que seu corpo dava prazer, e aí, nisso... E agora? O que eu faço? Não tenho ninguém para conversar, ninguém falou comigo, acabou que a gente tem que ajudar. Guardando uma culpa, né? Uma culpa, um medo. Eu acho que o sexo está ligado muito à culpa também, né? E, inclusive, falando em culpa, a gente recebeu uma pergunta aqui de um jovem que ele falou assim: cada vez que eu fico ansioso, eu pratico o ato de masturbação. E eu me sinto muito culpado por isso, já procurei ajuda e tudo mais. E aí, o que a gente pode falar para esse jovem? Bom, eu acho que a gente tem que, primeiramente, identificar o que está levando esse garoto a buscar a masturbação. Então, ele falou que toda vez que ele fica ansioso, acho que a ansiedade seria só a pontinha do iceberg. Tem aí junto uma solidão excessiva, um medo de encarar o mundo real, uma insegurança enquanto a sua própria sexualidade, medo de manifestá-la de uma forma mais adulta. É até um pouco polêmico a frase que eu vou dizer. Eu brinco nas minhas palestras que um adolescente viciado em masturbação é como se fosse um adulto de chupeta na boca, sabe? De bico. Ele está trazendo com ele algo que não é mais para aquela idade, que teve um papel de descoberta, acontece. A gente já sabe que você não precisa dizer para o adolescente o que é, ele vai um dia se tocar e vai perceber que ali dá prazer, que existe uma sensação tátil diferente ali. Mas se ele continuar dependente daquilo, ele vai conseguir as consequências, que podem ser inúmeras. Né? Você tem aí desde o vício, onde a pessoa vai se tornando tão introspectiva nesse assunto, vai guardando tanto para si a sexualidade, vai se tornando tão egoísta que, no final, ele nunca vai conseguir manifestar a sexualidade com a esposa, ou a menina com o esposo, porque a única forma que ele aprendeu é com ele mesmo. E, assim, uma dica: está ansioso, e você está buscando isso, tem outras formas de lidar com a ansiedade. Eu acho que o esporte é a dica número 1. Nos programas que a gente tem de dessensibilização, né, pessoas que são viciadas em pornografia, viciadas em masturbação, número 1, exercício físico. Aliás, exercício está na lista number 1 aí de várias coisas, né? Sim. Começou o exercício físico, já temos um aliado muito grande, né, para esse adolescente, para esse jovem conseguir superar essa fase. Mais uma vez, a gente pode ir concluindo que a sexualidade é natural, é normal, é bonita, é necessário ser descoberta, mas ela não é brincadeira. Brincadeira no sentido assim, não, masturba mesmo, como muitos profissionais da área da psicologia ou médicos, enfim, de modo geral, anunciam isso. Não, descobre, sem acrescentar que, ok, nessa descoberta, há que se pensar na possibilidade de um vício. Todo menino que se masturba vai ficar viciado? Não vamos aqui dizer que sim, mas pode. E quem lida com a questão da sexualidade no universo adulto já sabe que muitos casais, casados, em que podem praticar sexo o dia e a hora que quiserem, eles estão com a sexualidade comprometida porque trouxeram lá de trás esse hábito, isso que se tornou um vício. Marido desprezando a esposa, ou esposa em menor número, a manifestação feminina frente à masturbação é bem menor, mas quantos relacionamentos
destruídos por isso. Então, a gente precisa avisar que sexo também, isso que nós estamos dizendo, não é só uma questão moral. Não é proibido, vai para o inferno, pôs a mão aí, se masturbou, viu isso, fez aquilo, vai para o inferno, raio de fogo na cabeça. Não, meu amado. É uma questão de você pensar no seu bem-estar, na sua integridade, na sua felicidade. Te interessa a tua felicidade? Então escuta, repensa. Muito bom. Muito bom. Tem uma pergunta aqui, Bia, Manda. no nosso Facebook, que até me fez lembrar de uma história do pastor Gilson Brito, que ele me contou. Eu escutei, na verdade, ele contando essa história uma vez. Ele era pastor lá em Belém, na Igreja do Marco, lá em Belém. Em Belém, o norte é Super quente. muito quente. O jovem, depois de um sermão sobre esse tema, né, o jovem chegou para ele e falou: "Mas, pastor, aqui em Belém, aqui no norte é muito quente, as meninas usam a roupa mais curta e é difícil, né?" Ele falou: "Olha, mais quente que aqui vai ser o inferno, então você tome cuidado." Ele me fez lembrar dessa história. Mas a pergunta é do Ivan Santos. Ele diz o seguinte: ele colocou um monte de carinha aqui dando risada porque ele quer que a gente leia a pergunta dele. A dúvida dele é o seguinte, ele fala assim: "Boa noite, Tiago, e a todos do Conexão Jovem. O programa está maravilhoso, leia a minha pergunta, por favor." A pergunta dele, então, é a seguinte: em nosso dia a dia, como jovens, enfrentamos várias tentações e temos os nossos desejos à flor da pele. Isso não é dúvida para ninguém, né? Sendo assim, como podemos dominar esse desejo, né? Esses desejos que às vezes são incontroláveis? Ele quer algumas dicas, se vocês pudessem dar algumas dicas aí. Já que esses desejos são naturais. Naturais, né? Porque tem gente que se exatos. culpa. Ai, não acredito, tô sentindo isso, gente, não Não é- acredito, não é não acredito. culpa, É exato. normal, a gente quer dizer pra você que Então, é normal, tá Eles bom? são de Roraima, Boa Vista. Então, Dali, acho que, e também, Jonas, dá algumas dicas. Os jovens de dia têm essa preocupação, né, Bia? E quando vem esses desejos, parece, poxa, eu acho que eu estou em pecado. O desejo não é pecado. O pecado é o que você vai fazer a partir do estímulo desse desejo. Então, quais seriam as dicas para essa galera aí? Bom, um abraço Estão aí. com os desejos à flor da pele. Vou mandar um abraço lá pro pessoal de Roraima. E eu acho que a primeira coisa é você aceitar que é normal. Faz parte. Você vai olhar para o objeto sexual que te interessa, né, relativo ao sexo oposto, e vai ficar ali enfeitiçado, vai ficar querendo olhar. Isso é normal. Eu acho, quando a gente está falando com adolescentes mais novos, é tão bonitinho que eles ficam com aquele grupinho de meninos de um lado e meninas de outro, e um olhando, um encarando. Isso faz parte. Se você começar a negar a sua sexualidade, e isso é para qualquer situação, mais difícil vai ser você desenvolvê-la. Então, aceite. Eu fico excitado, eu fico feliz em ver algo que é bonito. Faz parte, isso é seu. Agora, o que eu vou fazer com isso? Bom, eu tenho uma coisa que meu pai falava que era bem bacana, que era: mente vazia só vai procurar besteira. E é verdade. Se você não ocupar a sua vida com outras coisas, e a gente está na adolescência, você tem que pensar nos estudos, no conhecimento, no corpo, né, na valorização do corpo físico. Você não encher a sua mente com essas coisas, você vai acabar pensando naquilo que está mais forte, que são os hormônios. E aí, óbvio, você vai gastar mais tempo pensando naquilo. Exatamente. E Paulo já diz, né? Paulo, não sei. Quem que fala da gente? Não sei Se o teu que olho você te vai faz pecar, arranca fora. Não, Jesus mesmo falou. Jesus pra falou, jogar então é fora, mais ou menos isso, né? Se é algo Mas que tá isso pode dar uma ideia perigosa, né? Não arranque seu olho, por favor. Darlete, né? Não é isso, Vinícius, não há, Darlete? Poxa, fiquei vermelho agora. Mas tudo Mas bem, olha a gente só. entende. Mas as Mas pessoas, olha só, isso quer ser sem tabus. Sem tabu, exatamente. Esse moço, quando ele faz essa pergunta, eu estou recebendo como vindo de um moço, um rapaz, que está pensando eu sei o que é a minha sexualidade, eu tenho um propósito com ela, vou me guardar para o casamento, mas eu estou sentindo agora, até lá, até meu casamento, o que eu faço com ela? Então, é o natural, você não pode negar isso adoece quando você nega, mas não vamos nos demorar naquilo que não é para o momento. É como se você tivesse uma compulsão por alimento e num tempo em que você toma consciência disso, você não pode ficar ali diante de uma vitrine lotada de doces. Você precisa, tem doces aqui, vou dar meia volta, seguir noutra direção. Então, não se demora no tema, não fica por muito tempo vendo filmes em que tem cenas sensuais, ouvindo músicas que te despertam sensualmente, sabe? Visitando
visitando sites que te levam para pensar e fixar no tema. Então, vai falar de Jesus para outras pessoas, vai, que é melhor. Olha só, a gente está recebendo muitas questões, acho que deveria ter uns 4, 5, 6 programas aqui só sobre esse tema. Aliás, a gente pode repetir a dose, porque eu acho que vale super a pena. É uma grande prestação de serviço também para você aí de casa. E tem muitas mamães assistindo esse programa, mães jovens que estão preocupadas aí com seus filhinhos. E aí estão perguntando... Papais, futuros né? papais. Chapolin vai ser papai em setembro, a Nina está chegando aí. Aliás, daria outro programa aí sobre sexualidade até feminina, né? O lance do machismo frente à sexualidade feminina, mas enfim, isso é outro programa, não vou perguntar isso não. Tem algumas mamães perguntando assim, e aí, qual é o momento certo de falar sobre sexo com os meus filhos? Existe um momento certo? Não? E como falar de sexo para os filhos? Elas estão pedindo clareza aí nessa questão, porque realmente é algo que a idade também, né? A partir de que ano, talvez? Olha, a criança ela vai começar a ter uma preocupação, que é uma preocupação até do mundo do adulto. Da onde eu vim? Que ela vai... E essa preocupação de onde eu vim vai acabar vindo na forma, mãe, como eu nasci? Ela não está querendo saber que naquela noite você e seu marido se encontraram naquela... Não é nada disso. Ela só quer ter uma certeza de que a existência dela, de alguma forma, está conectada ao pai e à mãe. E isso numa família, né, vamos dizer assim, tradicional. Às vezes o pai não está presente ou a mãe não está presente, vai ser um terceiro que vai ouvir essa pergunta. Mas a maioria das vezes é só isso. A primeira vez que a criança começa a perguntar, ela só quer saber, você veio de mim, fui eu que te fiz. Você me pertence, de certa forma, porque você saiu daqui de dentro, a mãe vai responder. E a criança, que legal, e já vai sair correndo, brincando, feliz da vida, porque ela teve a confirmação do que ela queria saber. De onde ela veio? Eu sou da mamãe, eu sou do papai. Lógico que depois de uma certa idade, e isso tem variação, mas geralmente entre 5, 6, 7 anos é que essas perguntas começam a ficar um pouquinho mais complexas. A criança já vai fazer uma segunda pergunta. Ela não vai se contentar só com você veio daqui. Mas como eu fui parar aí dentro? A mãe já fica desesperada. Aí é o momento da mãe não é responder, perguntar. Você acha que veio parar aqui como? Quando você devolve a pergunta para a criança, você está, vamos dizer assim, escaneando a mente da criança, você está pesquisando até que ponto ela está preparada, até que ponto ela já tem conhecimentos que às vezes ela ouviu na escolinha, de um coleguinha, ou algum assunto, ou alguma informação sobre o assunto. E aí ela falou, eu acho que foi o papai que me colocou aí dentro. Essa já é uma criança que sabe que o papel do homem foi importante. Então, talvez já valha a pena falar assim, uma noite ou um dia o papai e a mamãe se encontraram, né, a gente se ama, você já viu o papai fazendo carinho em mim, a mamãe fazendo carinho nele e tal, e aí... Nós ficamos muito juntinhos, e aí fizemos você. Se ela sair feliz dali, ótimo, mas um ano vencido com sucesso. Quando a criança quer saber de verdade, ela não vai ficar contente com só com essa resposta. Mas foi beijando na boca e eu fui parar aí dentro? Essa criança tem noção. Tá na hora de começar a conversar com essa criança. E se não responder, Bianca, aquela primeira pergunta não for respondida, se ela sentir que a mãe resistiu, que o pai resistiu, ela não pergunta mais. Aí você perde, você corre o risco de ela não perguntar mais. E aí você perde esse vínculo e essa oportunidade de ser você o gestor do conhecimento nessa área para o seu filho. Então, é nesse sentido que a gente pede que tenhamos clareza, mas tenhamos sabedoria para também não... Ô, menino, vem cá, eu estava assistindo Conexão e aí disseram que é para chamar a família. E aí, o que quer saber de sexo? Vamos falar de sexo. Aí o menino vai dizer assim, pode falar, mamãe, que eu te respondo tudo, né? Ele já aprendeu. Eu também não pego um livro de sexualidade. O que você quer saber, O que você quer saber, mamãe? E dá lá pro menino e falar, meu filho, vai ler esse negócio aqui para você ficar sabendo. Não pode ser rude, assim, né? Tem que ser algo íntimo, conversado, dialogado. Conversado, eu acho que esse é o E a lance, hora, quando é dialogar. assim, mas que horas que eu chamo? Pela pergunta já é tarde. Porque quando é que se fala de sexualidade? Não é verbalizando somente. É o dia que o pai abraçou a mãe, é o dia que a mãe abraçou o pai, é o dia que deu beijo. Isso já é sexualidade. Legal, isso já é relacionamento. Muito bom. Agora, dentro de casa, os filhos não veem os pais se relacionando, eles vêm brigando. Aí o menino deve ter nascido de uma
briga, de uma foice, de uma faca, como que aqui eu só vejo briga. Então ela não tem ideia de relacionamento saudável e sexualidade bonita. Ela está no meio de conflitos. Você entende? Ótimo. Então, assim, o relacionamento, mamãe só sai com papai de mãos dadas. Isso é sexualidade também, não é? Isso é relacionamento, sexualidade, é convivência boa, gostosa. Então ele vai entender que beijo na boca tem um porquê, mas não precisou dizer, ele só viu, tá ali no ar. E quando o pai e a mãe, eles não fazem isso dessa forma, a criança está no meio de uma faixa de Gaza, né? Conflito para lá e para cá. Quando isso acontece, aí entra um grande perigo. E que nessa fase, nessa idade, ocorre a maioria dos abusos sexuais na infância, por geralmente pessoas próximas ao casal, próximas da criança, onde ela tem uma certa confiança. O pai e a mãe não protegeram, não informaram, não envolveram aquela criança com esse senso de eu pertenço a esse núcleo aqui, vem um padrasto às vezes, um tio, um primo, ou um vizinho, um cuidador da criança, e aí a criança não vê o papai e a mamãe pegando na mãozinha dela, não vê eles pegando, mas essa pessoa com más intenções vai lá e põe a mão e começa a tocar a criança. E aí, quando a situação vem para mim, né, já tem um abuso constituído, uma criança com um estado psíquico que foi atacado e uma família que vai ter que lidar com uma criança que não vai mais seguir os trilhos tranquilos do desenvolvimento da sexualidade. Já vai ser um caminho um pouco mais tortuoso. Inclusive, chegou pergunta sobre isso. Talvez a gente possa colocar um pouquinho mais de coisas, informações no terceiro bloco, porque já estourou o segundo e a Mari tá aqui, ó. Bianca, pelo amor de Deus, chama o terceiro bloco, porque esse bloco estourou. A conversa está muito boa e a gente te convida para o terceiro bloco depois do intervalo. 2 minutinhos, a gente volta já já. Oi, pessoal, meu nome é Carol Silva e eu estou falando de Kansas, nos Estados Unidos. Não se esqueçam de ir ao Facebook e curtir a página do Conexão Jovem e de seguir o Conexão Jovem no Instagram, com @PGConexão. Beijo para minha família que está em São Roque, São Paulo, e para todos os meus amigos.